Bom dia, meus queridos amigos! Estamos aqui mais uma vez no Pétalas do Espiritismo, nesta manhã que se inicia. E você já sabe, todos os dias temos um encontro para aprendermos com o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a lei divina ou natural. Vamos ver o questionamento 635. Estamos estudando dentro da lei divina ou natural sobre o bem e o mal. Kardec pergunta: das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? A espiritualidade nos responde: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Kardec traz uma observação e nos diz: as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Kardec, nessa pergunta, de uma forma muito objetiva, como sempre, ele questiona: considerando as diferentes posições sociais que nós observamos no mundo, em função das necessidades que também não são as mesmas, não parece daí que a lei natural não é uma regra uniforme, já que nós percebemos tantas diferenças, tantas necessidades distintas quando nós analisamos a humanidade? É isso que ele pergunta: será que há uniformidade na lei de Deus diante de tantas diferenças que nós observamos? E o que a espiritualidade nos diz? Primeiro, ele já diz claramente que tudo depende da posição, da natureza das coisas, do momento pelo qual nós estamos passando, e tudo faz parte da lei do progresso. Que a lei natural, a lei divina, é uma só e ela se aplica a tudo. Mas, em função do grau de maturidade, de desenvolvimento da criatura, é claro que as coisas se mostram relativamente diferentes. Não que a lei de Deus mude ou se altere, mas a criatura a assimila de uma forma diferenciada. Cada pessoa vai assimilar a lei divina conforme o seu momento, conforme o seu entendimento. Cada um de nós faz uma leitura diferente da lei de Deus, mas a lei é uma só. O fato de nós analisarmos diferente, sentirmos necessidades diferentes, demonstra apenas que nós nos encontramos em estágios evolutivos diferentes, embora todos caminhem para o progresso. Por isso que Kardec fala: a nossa razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias. E como é que nós vamos fazer isso? Só com o tempo, com a reflexão, com a maturidade e com o progresso que as experiências reencarnatórias nos trazem. Mas, de modo algum, a lei divina é diferente, sempre a mesma. E o Espírito Miramês vai exatamente falar sobre isso, nos mostrando que a lei é uma só e que as diferentes posições do homem é que trazem, em alguns momentos, a ideia, a ilusão de que a lei divina pode se alterar, embora isso não aconteça. Então, Miramês nos fala: as diferentes posições sociais dos homens não significam que as leis de Deus são mutáveis. Pelo contrário, elas são imutáveis em todas as direções onde são reconhecidas. O que podemos observar ante as diferenças sociais que existem e existiram em todos os tempos é a força do progresso, que não está sob o controle humano, mas é ordem de Deus.
o Ser Supremo que não pede opinião aos homens sobre o que deve fazer em favor dos mesmos homens. As posições variadas dos seres e das coisas não tornam as leis fora da unidade universal. É falta de visão espiritual das almas em estado de despertamento espiritual. Em toda fase de ignorância, os seres humanos desejaram mudar as leis de Deus pelas suas, que são cópias mal feitas das de Deus. No entanto, nada conseguiram, por serem as leis humanas transitórias, não suportando o tempo modificador comum das coisas variáveis. Aqui então, Miramês reforça mais uma vez que essa visão diferenciada das coisas da lei de Deus pelo homem é falta de visão espiritual das almas e imaturidade. O despertamento espiritual, ele é gradual e ele é diferente. Embora todos nós estejamos encarnados na mesma época, não significa que estejamos na mesma condição. Uns observam, entendem, absorvem a lei de Deus de uma forma. Outros, embora estejam aqui caminhando juntos, a absorvem, a compreendem de uma forma completamente diferenciada. Continuando, Miramês nos diz: as condições da existência dos seres humanos mudam com o passar dos tempos, porque suas qualidades vão se despertando em ritmo lento, na suavidade da lei divina. Compreendemos, pois, que a vida não violenta, ela, na sua estrutura, se expressa na gradatividade que se chama em todos os mundos harmonia, ou como queiram, amor. Eis em que resultam para todas as criaturas de Deus as mudanças que são necessárias para que a vida entre em equilíbrio espiritual. São as constantes operações, mudanças sempre para melhor. Se Deus é uno e perfeito, tudo o que Ele faz tem a marca da perfeição espiritual. Nada se encontra fora do seu verdadeiro lugar. Tudo está certo, tudo é perfeito na ordem do universo. Compete aos espíritos encarnados e desencarnados estudar e observar as leis que regulam a vida, as leis que são perfeitas e eternas, como o Criador delas. Se encontras coisas que te parecem o mal fora da ordem do universo, é para dar um motivo às almas de trilharem nos caminhos de luz. Que interessante essa colocação do Espírito Miramês, nos mostrando que até mesmo aquilo que nos parece equivocado, fora dos trilhos, na verdade, se bem estudados, bem observados, são caminhos que nos fazem retomar a luz. Nada é inútil e Deus, na sua perfeição, não permitiria que situações que não trouxessem algum tipo de benefício à humanidade permanecesse entre nós. Mesmo as situações onde nós não conseguimos compreender de pronto, elas muitas vezes são as que mais nos trazem aprendizado, são aquelas que mais nos mostram como chegar à lei de Deus, à lei divina, à lei natural. Só que precisamos, como nós sempre colocamos, ter olhos para ver, refletir um pouquinho mais, ponderar sobre as coisas que nos acontecem, para que nós possamos aproveitar essas oportunidades e não deixar que situações importantes da nossa vida e que nos fazem repensar atitudes e mudanças se percam, porque nós vamos vivendo, muitas vezes absorvidos pela vida que nos toma e esquecemos de fazer as devidas reflexões indispensáveis ao nosso autoconhecimento. Miramês continua nos dizendo: a dualidade das coisas é lição, para que possas operar as escolhas usando o livre arbítrio. Deves fazer sucessivas buscas em todas as direções, porque é buscando e analisando que encontrarás a verdade. Ela está ao alcance das tuas mãos,
mas não te procura. Espera que os teus esforços vão ao teu encontro para sentires a alegria e valorizar teus esforços no buscar e achareis. Tudo na criação se mostra com diferenças entre si, nos seus mínimos traços. Isto evidencia a inteligência de Deus. Até o que fazes agora, nunca mais repetirás nas mesmas vibrações sonoras e gamas energéticas. Não obstante, as leis que regulam tudo são imutáveis na unidade de Deus. Interessante, de fato, quando ele diz aqui, até o que tu fazes agora, até o que tu falas agora, nunca mais se repetirá nas mesmas vibrações, nas mesmas energias, na mesma condição. Tudo muda, mas a lei de Deus está ali, imutável, perfeita, condizente com tudo o que acontece na sua criação. Deus é doador divino, diz Miramês, que nos dá de tudo e nada nos pede em troca. Nós, pela maturidade, é que reconhecemos a sua paternidade e passamos a respeitar as suas leis, como retribuição que podemos dar ao Criador, demonstrando reconhecer a sua bondade para com seus filhos. Dá a quem te pedir, e se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 10. Não existe egoísmo nas coisas de Deus, sendo tudo dele, porque nós, os espíritos, é que vamos querer somente para nós, se a felicidade não pode existir somente para uns. Como podes amar se não existe quem te ama igualmente? É por isso que todo o universo se encontra em ordem, porque Deus deu todo o seu amor para todas as criaturas, sem exceção. Façamos o mesmo e seremos felizes dentro da felicidade do Criador. E aqui o Espírito Miramês, mais uma vez, termina falando do amor. É sempre um amor, certo, meus queridos amigos? É sempre ele a solução para todos os problemas, para todas as dificuldades, para todas as dores. Ele é a luz que nos fará encontrar Jesus. E com esse amor, com esse entendimento, com essa vivência do Evangelho, conseguiremos, sim, entender o bem e o mal, conseguiremos perceber que a lei de Deus é uma só e passaremos certamente a ter menos dificuldades, menos necessidades e vivermos mais felizes com o que temos. Na verdade, reforçamos então aqui, para finalizarmos a nossa questão. Não há diferença na lei de Deus, ela é uniforme. São as posições sociais que criam necessidades diversas. Mas à medida que nós compreendermos os verdadeiros valores da vida, as nossas verdadeiras necessidades, que não são materiais, mas espirituais, nós iremos compreender, perceber e evoluir muito mais rapidamente. Certo, meus queridos amigos? Vamos finalizando mais um Pétalas do Espiritismo. Amanhã estaremos juntos novamente. Espero que o aprendizado tenha sido útil. Desejo um dia muito feliz para você. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.